Oi, gente! Hoje eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus essa semana que pra mim foi muito impactante. E eu espero compartilhar com vocês, que vocês também possam sentir o que eu tô sentindo, a alegria de louvar ao Senhor, né? Louvar ao Senhor em todas as coisas. E eu tô aqui com as minhas filhas e elas estão hoje de férias e eu estou tentando... Oi, pessoal! E estou tentando gravar esse vídeo. Então eu espero que vocês gostem e já deixem seu like para continuar compartilhando as experiências que eu tenho com ele. Pessoal! Então, vamos lá. Bom, para começar a contar a experiência, eu quero primeiro compartilhar com vocês que todos os dias eu tenho orado de frente com a minha janela. Aqui eu tenho uma vista de algumas pequenas árvores e quando eu oro eu gosto de orar com os olhos abertos vendo elas. Porque quando eu as vejo, eu sinto muito a presença de Deus. Eu sinto muito a glória de Deus. Me sinto muito impactada quando eu louvo e eu oro olhando essas árvores. Então, eu pedi para Deus que eu pudesse ter a oportunidade de orar vendo muitas árvores. Porque eu sinto muito a presença dele. E aí ele me levou em sonho, como se fosse voando, só que eu só tinha a visão de trás. Como se a gente fosse levado vendo, né, a situação, a paisagem de costas. E eu era levada por um anjo ou Deus, eu não sei, porque eu não tinha a visão de quem me carregava, eu só tinha a visão do que aquilo que eu estava vendo, que eu era carregada de costas e eu ficava com aquela visão de costas e eu era levada sobre um jardim. E esse jardim, ele era bem verdinho e tinha muitas árvores. E as árvores eram bem verdes e muito lindas. E aí Deus me perguntava no meu coração, o que você sente quando você vê essas árvores? E eu respondia no sonho, eu sinto a tua presença, eu sinto a tua glória. E foi essa experiência do sonho, mas não para por aí, continua. E aí eu quero continuar essa experiência com Deus, porque na verdade não para só nessa experiência. Ela tem uma palavra, um significado para você refletir sobre, né? Essa foi uma experiência com Deus, mas eu quero continuar a te contar essa palavra. Essa semana eu fui almoçar e do lado de fora da minha casa eu tenho um quintal com uma rede. E eu senti no coração, pensei, né? Vou almoçar do lado de fora na rede, né? E aí eu sentei naquela rede, eu olhei assim um prato de comida e me senti muito grata. E agradecer a Jesus pelo alimento. E comecei a comer assim, bem devagar, sabe? Desfrutando daquele momento, né? Em pequenas coisas a gente tem que desfrutar. E até nisso. E apareceu uma borboleta aqui no meu quintal. E era uma borboleta muito linda, laranja. E ela voava assim, não parava de voar. E ela voava como se estivesse dançando, fazendo tipo voltas e para cima, para baixo e para um lado e voar. E ficava assim, voando, tipo dançando. E até que à noite, nesse mesmo dia, refletindo sobre isso e contando pro meu marido, eu estava no Instagram e apareceu um vídeo, umas borboletas voando. E eram muitas borboletas, mas muitas. E todas as borboletas desse vídeo eram laranjas. E aí eu coloquei a frase, eu repostei nos meus stories e coloquei a frase: a criação revela a glória de Deus. E mais pra frente, naquele mesmo dia, eu estava no perfil da pastora Tânia Teresa, que eu admiro muito, uma mulher de Deus, com muita sabedoria, e ela tem um ministério de libertação. Enfim, ela postou um vídeo sobre uma conferência de mulheres que ela estava, e no palco, atrás do palco, na parede, tinha uma borboleta laranja enorme. E ela estava falando justamente a frase no vídeo, que a natureza revela a glória de Deus. E aí bateu, né, com o que eu tinha acabado de ver, e é justo a borboleta laranja, né? E bom, essa é uma parte também da experiência, mais uma experiência com Deus sobre natureza, né? E eu tenho esse livrinho aqui, Pão Diário, e eu assumo que eu não tenho lido todos os dias, mas hoje eu senti no coração de ler. E aí hoje é dia 20 de janeiro, e aí que tá escrito Pegadas de Deus, e a referência é Salmo 104. E dentre a palavra que se fala aqui, né,
E eu vou ler aqui um trecho para vocês. O escritor do Salmo 104 também destacou as evidências de Deus na criação, exclamando: Ó Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de tuas criaturas. E a palavra hebraica para sabedoria, encontrada nesse texto, é frequentemente usada na Bíblia para descrever a habilidade artesanal. O trabalho de Deus na natureza proclama sua presença e nos faz querer render-lhes louvores. E o Salmo 104 inicia e finaliza com as palavras louve o Senhor. Então vamos lá no Salmo 104 para a gente ver como ele inicia, como ele finaliza. Então eu abri aqui a Bíblia no Salmo 104 para a gente ver. Ele é um salmo relativamente comprido, mas olha como ele se inicia. Louvarei o Senhor de todo o meu coração. E aí como ele finaliza é: louvarei o Senhor de todo o meu coração. Aleluia. E aí como ele citou aqui na palavra, né, dos Salmos 104, 24 é: ó Senhor, quantas são as suas obras! O Senhor fez todas elas com grande sabedoria e enche a terra com todas as suas criaturas. E esse Salmo 104 inteiro, se vocês depois lerem, ele proclama a glória de Deus através da natureza, da criação de Deus, né? Ele cita aqui vários aspectos. Ele cita a terra, os mares, os oceanos que Deus fez. Ele cita os animais, ele cita as árvores, inclusive. Ele cita cada animal que o Senhor fez e que revela a glória dele. Esse Salmo 104 fala sobre isso, a glória de Deus, como a gente deve louvá-lo através das coisas que Deus criou. E é isso, através dessa palavra, dessas experiências com Deus que eu tive com as árvores e com as borboletas, eu espero que você entenda e você comece a refletir sobre que a natureza revela a glória de Deus. E como a gente deve passar os nossos dias percebendo tanto as pequenas quanto as grandes coisas que Deus criou, né? E a gente deve louvar a Deus e dar glória a Ele pela natureza, por toda a criação, por tudo que existe. A gente deve adorá-lo em todas as circunstâncias. Quando a gente abre a nossa janela e a gente vê uma pequena árvore ou uma borboleta voando, a gente deve ali se alegrar e se maravilhar pelo Deus que criou todas essas coisas, que Ele é muito lindo. Então hoje mesmo, louve a Ele, adore a Ele, dê glória a Ele através das coisas que Ele criou, né? Porque a natureza, a criação, revela a glória de Deus.